Fala pessoal, vamos agora para o segundo exercício, na verdade o primeiro ainda exercício, letra B da lista de mecânica estatística. Vamos dar uma olhada no que ele fala. Calcule a média e a variância agora da função densidade de probabilidade de Laplace, que é dada por p de x igual a 1 sobre 2a exponencial de menos módulo de x menos mi sobre a. Bom, eu coloquei aqui um gráfico da função densidade de probabilidade para esse caso e p de x fica dessa maneira. Veja que para x maior aqui que zero, já que eu escolhi mi igual a zero, veja que mi vai me dar a posição desse pico, tá? Então, para mi maior que zero, eu tenho uma exponencial decrescente, né? Faço aqui o módulo, ele fica positivo, tudo fica positivo, então fica menos, e fica a função de exponencial de menos x. E para x negativo, o módulo aqui acaba dando menos x, só que com esse menos eu fico com mais, então exponencial crescente. Para x igual a mi, fico com a exponencial da 1, né, que fica exponencial de 0, né, mi menos mi, 0. Aí eu fico só com o 1 sobre 2a. 1 sobre 2a, eu escolhi como 2 e fica aqui 1 quarto, 0,25. Beleza. Vamos então para aquela verificação que a gente fez no exercício anterior, na letra anterior, letra A, que é a do momento de ordem zero. Bom, o momento de ordem zero seria tirar a média de 1. A média de 1 é 1. Então, só para a gente fazer uma analogia com os próximos momentos que a gente vai calcular aqui. Então, vai ser a integral de menos infinito até infinito. X elevado a zero dá 1. Então, equivale a dizer que a integral de menos infinito até infinito de p de x dx é igual a 1. Ou seja, se eu integro a função densidade de probabilidade. Por que densidade? Porque se a gente colocasse unidades aqui, por exemplo, x fosse em metros, p de x teria que ser em 1 sobre metro, para que essa multiplicação dê um número, e esse número vai representar a minha probabilidade. Então, por isso que é uma densidade de probabilidade, uma probabilidade sobre aquilo, a unidade da minha variável aleatória. Ora, então, se eu integrar, se eu fizer a soma dessa área toda aqui, ela tem que ser 1, porque 1 é 100%, né? Então, a probabilidade de a minha variável estar entre menos infinito e infinito, né, é todo esse intervalo, é 100% de eu encontrar ela ali. Então, fazendo essa verificação, integral de menos infinito até infinito, de p de x é 1 sobre 2a exponencial de menos módulo de x menos mi sobre a dx, só substituir, igual a 1. Vou tirar o 1 sobre 2a para fora da integral, e aí eu vou fazer a seguinte separação. De menos infinito até, aqui no caso, seria 0, que é o caso particular que é dado lá na lista. Mas, para o caso mais geral, por exemplo, esse pico poderia ser aqui, no 4. Então, eu tenho que integrar de menos infinito até mi. Então, fazendo x variar de menos infinito até mi, eu integro e elevado a menos, porque aí o módulo eu tenho que pegar, ele vai me dar menos o que está aqui dentro dessa função módulo, ou valor absoluto. Então, nesse caso, eu tenho menos x mais mi sobre a para todos os x que forem menores do que a média mi. Você vê que ele me pede para calcular a média e aqui eu coloquei na forma mais geral. Então, a gente vai encontrar, de fato, a mi como sendo a média, mas como é que eu chego lá, né? Se eu tivesse apenas essa função aqui, colocasse ao invés de mi aqui na definição, colocasse x0, né? Que normalmente é o que se coloca ali, né? X menos x0,
ele vai deslocando essa função para a direita ou para a esquerda. Se x0 for positivo, esse pico vai para a direita. Se x0 for negativo, ele vai para a esquerda. Enfim, 1 sobre 2a, separando aqui de menos infinito até μ, e elevado a menos o que está lá no módulo, aí fica menos x mais μ sobre a dx, mais integral de, agora, de μ até infinito, e elevado a menos x menos μ sobre a dx. Aqui pego a parte positiva do módulo, x menos μ. Isso tem que dar 1 sobre 2a, integral de menos infinito até μ, e elevado a mais x menos μ sobre a. Tá? E aqui a mesma coisa. Bom, 1 sobre 2a, vamos fazer a integração. Fica e elevado a x menos μ sobre a, dividido por 1 sobre a, que é o que acompanha aqui o x. Né? X vezes 1 sobre a. Então, se eu fizer, por exemplo, a derivada disso aqui, fico com e elevado a x menos μ sobre a, que multiplica aquilo que está acompanhando o x, que é 1 sobre a. Vezes esse 1 sobre a aparece aqui multiplicando, divide aqui com esse 1 sobre a, sobra justamente aqui, né? Seria a volta, né? Sobra o integrando. Bom, então a integral é e elevado a x menos μ sobre a, dividido por 1 sobre a, isso de menos infinito até μ, e de μ até infinito eu fico com e elevado a menos x menos μ sobre a, sobre o que acompanha o x é menos 1 sobre a. Tá? Derivada da... Estou aplicando aqui na volta, eu estou aplicando a regra da cadeia. Né? Por isso que aparece esse denominador aqui na integração, que é o caminho inverso da derivação. Bom, vou multiplicar... Não, vou só copiar essa formulazinha aqui, ou essa equação, para cá para a gente continuar. Aqui eu fico então 1 sobre 2a, vou fazer a avaliação. 1 sobre a eu coloquei, é uma constante, então vai aparecer aqui multiplicando a. Em μ, eu tenho μ menos μ dá 0. 0 aqui no expoente eu fico com 1. 1 menos. Em menos infinito eu estou com um número infinitamente grande, negativo, somado com um outro aqui, que vai ser irrisório, né, diante do menos infinito, dividido por um número inteiro, ou número real aqui, que também não vai deixar de dar menos infinito. Então vai ficar e elevado a menos infinito no limite. Né? O certo seria tomar aqui, fazer aquelas limites e tal, mas a gente vai usar uma notação mais rápida aqui. Então seria, eu estou tomando essa função e elevado a x menos μ sobre a lá no limite do menos infinito, e isso vai dar então e elevado a menos infinito, ou seja, 0 lá, uma função exponencial decrescente, né? Lá e elevado a menos infinito, dá 0, por isso esse 0 aqui. Agora, olha só, esse menos 1 sobre a vai aparecer aqui, né? Como ele está no denominador, vai aparecer menos a, que multiplica, olha só, aqui eu vou ter o inverso, olha lá, e elevado a menos mais infinito aqui, somando com alguma coisa, dividido por alguma coisa, bom, no final das contas vai dar e elevado, no limite, né, a menos infinito, que também dá 0. E agora, menos e elevado a, esse numerador é avaliado agora em μ, fica μ menos μ 0, se tem 0 aqui, e elevado a 0, 1. Beleza? Bom, então fico com 1 sobre 2a, vou colocar a em evidência, fico com 1 menos 1. Então, 1 sobre 2a, a 1 mais 1, 1 sobre 2a vezes 2a. De fato, deu 1 aqui. Então, era o que a gente estava esperando. Bom, o que eu quero é a média em primeiro lugar. A média, graficamente, eu já vou fazer aqui, não é o x que vai separar, a média é o x que separa
essa distribuição em duas partes iguais, 50% para um lado, 50% de probabilidade, se eu fizer a integração, né, para o outro. Então, a média vai ser zero, vai ser o μ aqui, o próprio μ. Tá? Mas a gente vai ver como é que, pela definição, a gente chega lá. Então, a média é o momento de ordem 1, vou fazer esse cálculo. Momento de ordem 1, definição, menos infinito até infinito, integral de p de x multiplicado por x. Integrado em x, né, dx. Vamos lá então, integral de menos infinito até infinito, x, vou substituir aqui 1 sobre 2a, o p de x, né, exponencial de menos, módulo de x menos μ sobre a dx. Bom, 1 sobre 2a é constante, vou tirar para fora da integral, integral de menos infinito até infinito, x, exponencial do módulo, né, x menos μ sobre a, isso aqui integrado em dx. Bom, só tirei o 1 sobre 2a para fora da integral. Bom, isso para chegar nesse ponto aqui, que novamente a gente vai ter que separar, né? Se eu estou indo de menos infinito até μ, eu estou com o expoente aqui desse e, né, naquela parte em que eu tenho que avaliar o módulo como sendo menos esse operando aqui. Então fica x que multiplica e elevado a x menos μ sobre a, de novo, como apareceu lá nessa verificação que a gente fez. E a partir de μ até infinito, eu fico com menos x menos μ sobre a. Vou chamar, para facilitar aqui, para caberem as contas, né, nos slides aqui, vou usar essa definição aqui. Vou chamar essa daqui de integral 1 e essa aqui de integral 2. O que a gente vai usar quando aparece x multiplicado por uma exponencial? Batata, né? Integração por partes. A integração por partes, vou revisar rapidamente aqui, ela vem da regra do produto na derivação. Ela vem daqui, ó. Eu tenho duas funções, u e v, que dependem de x, e vou fazer a derivada do produto. Fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Vou cortar esses dx, que estão aqui no denominador, eu fico só com d de uv igual a v du mais o dv. Agora eu vou isolar o dv aqui do lado esquerdo, então eu fico com... na verdade eu vou isolar ele, então, e depois eu inverti aqui a equação. Vou passar vdu para o lado esquerdo, vai ficar d de uv menos vdu igual a udv. Então, udv é igual a d de uv menos vdu. Se eu fizer uma integração de a até b, aqui a e b são números quaisquer, não confunda com esse a aqui não. Se eu faço a integração de a até b, então de udv, equivale a fazer a integração de a até b de d de uv menos a integração de a até b vdu. Então, aí eu chego nessa equaçãozinha aqui da integração por partes, que você já deve saber de cabeça, né? Que é a integral de a b de uma função u dv, onde eu consigo identificar aqui u e v, u e dv, né? É simplesmente eu fazer o v avaliado em a e b menos a integral de vdu. Como é que funciona isso? Vamos fazer para a integral 1. Vou colocar a integral 1 no próximo slide. Vou deixar a formulazinha da integração por partes aqui. E vamos lá fazer essa integração. I1, integral de menos infinito até μ de x elevado a x menos μ sobre a dx. Quem que eu vou chamar de u? Normalmente, a gente usa um mnemônico LIAT, né? Onde L seria as logarítmicas, I as inversas trigonométricas, A as algébricas, nessa ordem. Então, o E, a T seria de trigonométricas e E de exponencial. Então, nessa ordem. Então,
eu não tenho uma função aqui, nem x e nem a função exponencial, nenhuma delas é logarítmica, também não é uma inversa trigonométrica, então, como a próxima sequência seria o a de algébrica, seria esse x, então eu chamo u de x. Eu uso esse mnemônico, não sei como você aprendeu, mas ajuda, né? Então, u eu vou chamar de x e o du vai ficar dx, né? Du dx. O dv, que é esse restinho aqui, vai ser então e elevado a x menos mi sobre a. Então, u vai ser o x e o dv vai ser e elevado a x menos mi sobre a dx. Normalmente o dv vai ser o dx vezes uma função que você consiga integrar facilmente, como a exponencial, né? Por isso que ela é a última escolha para u, né? Se eu faço a integração aqui, eu sei, né? V vai ser então e elevado a x menos mi sobre a sobre 1 sobre a. Normalmente teria aqui uma constante, mas como a gente vai fazer uma avaliação aqui, eu vou deixar só e elevado a x menos mi sobre a sobre 1 sobre a. Bom, vamos lá então. I1 então vai ser o V avaliado de A até B. Então, o x, V elevado a x menos mi sobre A, tudo isso dividido por 1 sobre A, avaliado de menos infinito, o meu A aqui é menos infinito, e lembra que é o A da... Poderia ter usado uma outra fórmula aqui, mas é o A da fórmulazinha aqui da integração por partes, não é esse A aqui não. É um intervalo aqui de integração. Fica menos infinito até mi, menos infinito até mi. Menos, então fica o V, avaliado em menos infinito até mi, menos V du, du é dx. Isso me ajuda por quê? Porque agora eu não tenho mais o x acompanhando aqui. E aí eu consigo fazer essa integral. Tá? Que inclusive eu já fiz aqui uma vez ela. Já tinha feito também lá na verificação inicial. Bom, vamos fazer a variação então. 1 sobre a, de novo, vai aparecer multiplicando aqui. Eu vou ficar com... não, aqui eu ainda não avaliei. X, só passei o a para cá. Passa para o numerador, né? Ele estava aqui 1 sobre a no denominador, fica a que multiplica. É constante também, né? X elevado a x menos mi sobre a, menos infinito até mi, menos esse 1 sobre a aqui, também vem para o numerador, integral de menos infinito até mi elevado a x menos mi sobre a dx. Bom, agora sim, vou avaliar. E 1 vai ser igual a que multiplica mi e elevado a mi menos mi, zero. Zero aqui no expoente dá 1, a exponencial, né? Então fica mi vezes 1 menos, vou avaliar agora no menos infinito, vai ficar um número menos infinito, aqui que é uma notação que matematicamente não está correta, mas eu estou uma integral imprópria, né? Eu tomando o limite de x em menos infinito, é menos infinito, e aqui e elevado a, bom, x sendo menos infinito, somado com alguma coisinha, dividido por outra coisinha, fica e elevado no limite, né? E elevado a menos infinito, e isso dá zero. Então fica 0 vezes um número infinitamente grande, negativo. E aqui eu faço a integração. Menos a, que era daqui, ó, multiplicado por, vou fazer a integração, e elevado a x menos mi sobre a, tudo isso dividido pelo que acompanha o x aqui. Aí se eu fizesse o caminho inverso, né? Eu já fiz aí anteriormente, você vai chegar, se você faz a derivada dessa funçãozinha, você chega no integrando. Então, caminho inverso, integral, é isso aqui. Bom, isso eu tenho que avaliar em menos infinito até mi. Então, I1 vai ficar igual a que multiplica mi menos 0, menos, esse a aqui passa para cima, a ao quadrado, e elevado a x menos mi sobre a, integral de menos infinito até mi, avaliado em menos mi até mi. Só passei esse a para cima aqui, ficou ao quadrado, e aqui eu simplifiquei aqui algumas coisas. Ficou mi menos 0. Então vai ficar I1 igual a mi menos 0, e agora sim eu vou avaliar. Veja só, aqui em mi menos mi dá 0,
exponencial dá 1. Menos infinito, de novo, um número muito grande aqui, negativo, somado com alguma coisinha, dividido por outra coisinha, vai ficar aí elevado a menos infinito. Então, isso dá 0. Exponencial de um número, exponencial negativa de um número muito grande, 0. Então, simplificando ainda mais aqui, eu fico com I1 igual a que multiplica mi, menos a ao quadrado. Maravilha. Vamos agora para I2. I2 é a integral de mi até infinito, x e elevado a menos. Agora a diferença é que tem um sinal de menos aqui. Tá? Como é que eu vou fazer? Bom, a integração por partes vai ser bem semelhante, né? Eu vou chamar o de x vai ser u, então du dx. E dv vai ser e elevado a menos x menos mi sobre a dx. V vai ser então e elevado a menos x menos mi sobre a sobre o que acompanha o x aqui, é menos 1 sobre a. I2 então vai ser uv x e elevado a menos x menos mi sobre a sobre menos 1 sobre a. Isso avaliado nos extremos de integração, menos integral de mi até infinito, VDU agora, né? Menos VDU. Então fica e elevado a menos x menos mi sobre a sobre menos 1 sobre a. Esse é o integrando, um novo integrando. E agora eu consigo fazer a integração como eu fiz aqui. Eu fico então, esse menos 1 sobre a passa para cá, menos a. X e elevado a menos x menos mi sobre a, avaliado de mi até infinito. Aqui menos com menos mais, o a passa para cima, fica a, integral de mi até infinito, elevado a menos x menos mi sobre a dx. Continuando, I2 igual a menos a, vou fazer a avaliação aqui, infinito, vezes, bom, e elevado a um número infinitamente grande, negativo, dá 0. Menos, agora em mi, vai ficar mi que multiplica mi menos mi dá 0 e elevado a 0, 1. Aqui eu tenho a que multiplica, vou fazer agora a integração, e elevado a menos x menos mi sobre a, sobre, que acompanha x, menos 1 sobre a. Isso avaliado em mi até infinito. E 2 vai ser então menos a que multiplica 0, menos mi. Mais, opa, aqui tem um menos, então vai subir menos a ao quadrado, constante, né? Já vou deixar aqui de fora. E aí eu vou avaliar. E elevado a menos infinito dá 0. Menos e elevado a mi menos mi dá 0 aqui no expoente, então fica menos 1. Né? E elevado a 0, 1. Vou ficar com I2 então igual a menos com menos mais a vezes mi menos a ao quadrado que multiplica menos 1, fica menos a ao quadrado, mas tem um sinal de menos aqui, então no final das contas eu vou ficar com a mi mais a ao quadrado. Olha só, eu tinha obtido aqui em I1 a mi menos a ao quadrado. Ora, voltando lá então, eu estava calculando o momento de ordem 1, eu tinha 1 sobre 2a, e aí encontrei essas duas integrais que eu calculei agora, que deu, I1 deu a mi menos a ao quadrado, e I2 a mi mais a ao quadrado. Substituindo, o que eu obtenho? 1 sobre 2a, a mi menos a ao quadrado, mais a mi mais a ao quadrado. Vou multiplicar esse 1 sobre 2a só para a gente ver como é que era o resultado da integral completa de menos infinito até mi e de mi até infinito. Ficaria mi menos a sobre 2, né? Esse a acaba cancelando aqui, já que eu tenho a em todos os termos. E aí eu fico com mi menos a sobre 2 mais mi mais a sobre 2. Fazendo aqui, tirando o mínimo, dá 2, né? Menos a corta com a, fica com 2mi sobre 2. Então,
o resultado final é Mi como eu esperava, né? Ali na definição, ele já aparece ali como Mi, porque de fato ele vai ser a média populacional. Esse momento de ordem 1. Beleza, para calcular a variância agora, eu preciso calcular um momento de ordem 2, tá? Que é essa média aí de x². Definição, né? Multiplico x² vezes a funçãozinha de densidade de probabilidade e integro de menos infinito até infinito em dx. Vamos fazer essa integração? Bom, só substituir aqui a definição da densidade de probabilidade px que ele me deu. Essa é chamada de Laplace, né? Aqui fiz a mesma divisão em uma integral que eu chamei de 3 aqui, de menos infinito até mi. Aqui o módulo, né, eu tenho que aplicar aqui operando o sinal negativo, mais esse outro sinal negativo aqui, né? Fica menos x mais mi. Com esse sinal negativo vai ficar x menos mi sobre a. Beleza, e aqui de mi até infinito, sinal positivo. Que aí, como eu pego aqui o módulo, o positivo dele, vai ficar menos x menos mi sobre a. Bom, agora a minha missão é calcular essa I3 e essa I4, como eu fiz lá para o momento de ordem 1. Veja só, de novo eu posso usar a integral por partes. Só que eu vou ter que usar 2 vezes, porque aí eu consigo fazer aparecer aqui, né, desaparecer esse x². Bom, Liat, né, aquele mnemônico, de novo, pego a algébrica para ser o U, então U igual a x², du vai ser igual a 2x dx, o dv vai ser e elevado a x menos mi sobre a dx. Aqui eu já coloquei para os dois casos, né? Vai ser mais ou menos, né? Mais aqui e menos para I4. Então o v vai ser e elevado a mais ou menos x menos mi sobre a sobre mais ou menos 1 sobre a. Bom, vamos lá, vamos fazer I3 então primeiro. Menos infinito até mi, x² e elevado a x menos mi sobre a dx. Essa é a I3 que eu tenho que calcular. Com esse U e V, eu faço U, x², V elevado a mais, né? Eu vou pegar a substituição aqui para essa integral I3, então fica I elevado a x menos mi sobre a, sobre 1 sobre a, o sinal de positivo, né? Isso avaliado menos infinito até mi menos v du agora. V é e elevado a x menos mi sobre a, sobre 1 sobre a. Du vai ser 2x dx. Bom, então minha I3 vai ser, esse a fica aqui no numerador de novo, x² elevado a x menos mi sobre a, avaliado de menos infinito até mi, menos 2 é uma constante, coloco fora, esse 1 sobre a sobe aqui como a, integral de menos infinito até mi, de e elevado a x menos mi sobre a, x dx. E aqui, veja que eu reencontro aquela integral que eu já fiz. Eu teria que fazer novamente uma integração por partes, mas como eu já sei o resultado dessa integração, eu vou usar. Tá? Eu encontrei lá que I1 é igual a mi menos a ao quadrado, e 2 a mi mais a ao quadrado. Vou usar isso. Primeiro em I3 eu uso o I1 e em I4 vai aparecer I2. Então já me ajuda aqui, né? I3 vai ser então a substituindo, ó, mi ao quadrado, mi menos mi dá 0, então fica 1, mi ao quadrado que multiplica 1, menos, agora, menos infinito ao quadrado, continua dando um número infinitamente grande, né? Só que positivo agora, né? Vezes e elevado a menos mi. Beleza. E elevado a menos infinito, que é 0. Menos 2a, que multiplica I1, vou pegar aqui, a mi menos a ao quadrado. Assim não preciso fazer duas integrações por partes, já fiz lá no início, né? I3 vai ser então a mi ao quadrado, menos 0, menos 2a, a mi menos a ao quadrado. I3 então vai ser, vou colocar a em evidência, vai ficar a
mi quadrado menos 2a mi, um desses a já foi aqui colocado em evidência, mais 2a ao quadrado. De novo, um desses a's foi colocado em evidência, então eu fico só com 2a ao quadrado. Beleza, esse é o resultado que eu encontro então para I3. Para I4, mesma coisa. Vou repetir aqui as escolhas que eu fiz para U e DV, quem vai ser DU e V no caso, né? Os resultados anteriores que eu já encontrei, I1, I2 e I3. Então vamos lá, I4 vai ser UV, x² vezes, agora eu vou pegar o sinal de baixo, né? Porque eu estou com um negativo aqui. E elevado a menos x menos mi sobre A sobre menos 1 sobre A. De mi até infinito, menos VDU. VDU. Vou fazer aqui a avaliação. Esse menos 1 sobre A é uma constante, sobe aqui, fica menos A. X ao quadrado, e elevado a menos x menos mi sobre A. Agora esse menos com esse menos fica mais, A sobe para cá e esse 2 é uma constante, vai para fora da integral. Eu tenho aqui integração de mi até infinito e elevado a menos, aqui faltou, hein? Faltou aqui x menos mi sobre A, não é só x não. Elevado a x menos mi sobre A, que multiplica x dx. E essa agora sim é I2. A I2, então já vou usar o resultado que eu tenho aqui, eu já sei qual que é o resultado de I2. I4 vai ser então menos A, que multiplica, ó, avaliando em infinito, fica infinito ao quadrado, vezes e elevado a menos infinito, vai dar zero, então fica infinito ao quadrado vezes zero. De novo, isso aqui é uma representação só para a gente facilitar aqui a notação, né? Uma integral imprópria, infinito ao quadrado é infinito, né? Bom, menos mi ao quadrado vezes mi menos mi dá zero, zero no expoente, a exponencial dá 1. Mais 2a que multiplica I2 eu já tenho, a mi mais a ao quadrado. I4 então vai ser menos a, que multiplica 0 menos mi quadrado, mais 2a, que multiplica a mi mais a ao quadrado. E 4 então vai ser, colocando a em evidência, a menos com menos mais, mi quadrado, mais 2a mi, mais 2a ao quadrado. Colocando a em evidência aqui. Beleza. Voltando para o que a gente queria, que era o momento de ordem 2, vai ser 1 sobre 2a, e 3 mais I4. I3 deu a mi quadrado menos 2a mi mais 2a ao quadrado, e I4 deu a mi quadrado mais 2a mi mais 2a ao quadrado. O a aqui vai cancelar, né? Aqui, aqui e aqui, né? Colocando, seria equivalente a colocar o a em evidência, né? Então fico com meio de mi quadrado menos 2a mi mais 2a ao quadrado. E aqui mi quadrado mais 2a mi mais 2a ao quadrado. Aqui corta, corta. Eu vou ficar com meio de mi quadrado com mi quadrado, 2mi quadrado. Aqui cortou. E aqui vai ficar 4a ao quadrado. O momento de ordem 2, então, vai ser dividindo por 2, aqui, né? Multiplicando aqui esse meio aqui para dentro, eu fico com mi quadrado mais 2a ao quadrado. Maravilha! Eu quero a variância é momento de ordem 2 menos o momento de ordem 1 ao quadrado. Então vai ficar variância igual ao momento de ordem 2, mi quadrado mais 2a ao quadrado, menos momento de ordem 1, lembra que era mi? Então fica menos mi ao quadrado. Corta, corta. Variância igual a 2a ao quadrado. Beleza? Esse foi o problema 1 ainda, né? Letra B na nossa lista aí de mecânica estatística. Espero que vocês tenham gostado. Deu para revisar bem aí a integração por partes, né? A gente teve que aplicar várias vezes. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!